Eu geralmente costumo trazer aqui no canal vídeos sobre a Marvel e a DC, mas hoje vou trazer para vocês alguns dos seres mais poderosos de toda a ficção. Muitos podem destruir planetas, poucos podem destruir galáxias, alguns podem destruir o universo, mas esses aqui podem criar realidades inteiras, indo muito além da escala universal. E esses caras podem criar universos como se não fosse nada, e hoje principais desse tipo vão estar aqui no vídeo, começando com os Agentes da Fonte. Os Agentes da Fonte são entidades enviadas pela própria fonte para criar os diversos multiversos existentes na DC. Os personagens que geralmente estamos acostumados a ver são a Presença e a Perpétua. Ambos foram responsáveis pela criação do primeiro e segundo multiverso, mas eu já expliquei de forma mais detalhada no vídeo sobre o verdadeiro criador da DC. Aqui vale colocar também os Super Celestiais, também conhecidos como As Mãos, que são o nome da raça da Perpétua e da Presença. Foram mostrados alguns membros dessa raça na última grande crise da DC, que novamente reformulou tudo e transformou o Omniverso ao invés de um multiverso. Vou colocar aqui uma menção honrosa também a Elaine Block, filha do Miguel Demiurgos, que assumiu o posto da Presença pelas HQs da Vertigo, e também os filhos da Perpétua, que são responsáveis por manter o multiverso de pé, sendo eles o Anti-Monitor, Monitor e o Forjador de Mundos, sendo esse o último literalmente responsável pela criação de novas realidades que antes iam para um multiverso regular ou eram destruídos pelo Dragão Barbatos antes dele se rebelar. Mas continuando, em segundo, eu coloquei o The One Above All. O The One Above All é a representação dos escritores e desenhistas da Marvel, sendo ele o ser supremo da editora e criador de tudo. Diferentemente da Presença e Agentes da Fonte que criam multiversos, tudo na Marvel é feito pelo The One Above All, já que tudo é feito por desenhistas e escritores. Nada foge do seu olhar e da sua presença, sendo ele verdadeiramente onipotente, onisciente e onipresente dentro da editora. Afinal, não tem como um dos seus desenhos saber mais do que ele ou ter mais poder do que o seu lápis e a sua borracha. O The One Above All não é apenas uma entidade física ou cósmica, mas uma força primordial que representa a essência da criação. E indo para outro personagem da Marvel, em terceiro eu coloquei o Franklin Richards. Franklin é naturalmente um criador graças ao seu poder da manipulação da realidade. Desde criança ele se iguala a maiores seres da Marvel e debaixo de cobertores já criava um universo de bolso. Mas antes dele controlar os seus poderes, ele também tinha essa capacidade, mas era completamente involuntário. Vemos isso quando ele salvou todos os heróis da morte certa na luta contra o massacre, enviando todos para uma dimensão de bolso que ele havia criado. O problema é que todos haviam perdido a memória e o Franklin não sabia como havia feito aquilo, então levou um bom tempo para resolver a situação. Mas claro que se ele está aqui é porque ele tem algo a ver com o multiverso, e ele é um dos responsáveis pela criação do oitavo cosmos. O sétimo havia sido destruído pelos Beyonders durante as incursões e o que restou foi condensado em um único mundo pelo Deus Destino. Mas depois que toda a treta com o vilão passou, Franklin usou seus poderes para criar novos universos e o Quarteto Fantástico começou a refazer a existência. Ele não fez tudo sozinho, o Homem Molecular usava seus poderes para ancorar os universos criados e o Senhor Fantástico colocava todos eles no devido lugar. Mas o mérito de criar universos vai todo para o Franklin, e ninguém pode tirar isso dele, pelo menos até a chegada do nono cosmos. E voltando para a DC, em quarto eu coloquei Lucifer Morningstar. O personagem é um segundo arcanjo criado pela Presença nos quadrinhos da Vertigo e pode entrar aqui na lista de dois modos. Ele, ao lado do seu irmão Miguel, recebeu a função de criar um multiverso. Ele recebeu o poder de moldar qualquer coisa e, ao lado do poder do seu irmão, deu origem à existência. Porém, bilhões de anos mais pra frente, ele encontra o Miguel aprisionado e extremamente ferido, onde precisaria ser morto para renascer restaurado. Lucifer matou o próprio irmão e absorveu a energia que emanou do seu corpo após a morte, conseguindo os poderes dele no processo. A união do seu poder com a do Miguel, junto com a permissão que ele tinha de criar uma nova realidade, fez com que ele fosse lá e criasse o seu próprio multiverso infinito, a sua imagem e regras. Só que mais tarde ele foi lá e desfez esse multiverso. E continuando com o quinto, que é o seu irmão, coloquei Miguel Demiurgos. Bom, aqui vale a mesma coisa que eu falei do Lucifer. Miguel Demiurgos pode entrar na lista de duas maneiras. A primeira é na criação do multiverso a mando da Presença, com metade do poder que ele recebeu do seu pai, como eu já mencionei. E a segunda forma foi sem auxílio do seu irmão, utilizando o seu poder próprio, o poder demiúrgico de Deus, o mesmo que ele usou para trazer à tona toda a criação. Miguel pode criar qualquer coisa a partir do nada. Isso é uma escala infinita, mas não pode moldar a sua própria criação. Em uma das suas muitas lutas contra o seu irmão, ele simplesmente acertou um Big Bang no rosto de Lucifer, criando uma nova realidade no processo. Infelizmente, Miguel foi muito menos explorado que o seu irmão, mas é certo que ele é um dos poucos da DC capaz de criar multiversos com facilidade. Mas como eu mostrei na parte do Franklin Richards, criar universos não é exclusivo para entidades, e o Capitão Átomo é o exemplo disso na DC. Claro, ele só faz essas coisas do gênero quando a DC decide tirar as limitações do personagem para usar todo o seu poder latente. Um dos feitos mais impressionantes do personagem é justamente criar o seu próprio universo com o campo quântico. Esse universo é considerado uma réplica exata do seu próprio universo, com os mesmos heróis e até mesmo um espectro, com a única exceção que nesse universo ele nunca se tornou Capitão Átomo. Seu poder já foi declarado como não tendo limites e dentro do campo quântico, destruiu e recriou o universo 3 vezes. Pena que depois dos 952 ele não teve mais tanto destaque como no início dessa fase, mas ele tem alguns feitos bem insanos comparados à maioria dos pesos pesados da editora. Mas claro que uma lista envolvendo um personagem da DC Comics não poderia faltar um Batman, e dessa vez eu coloquei o Batman que ri Manhattan. O Batman que ri é com certeza a encarnação mais poderosa de Bruce Wayne, mas naturalmente não possui o poder de criar universos. Ele passou a ter quando roubou o corpo de um Bruce Wayne que se tornou o Dr. Manhattan no
multiverso sombrio e roubou a energia das crises. Nesse estado, ele ficou tão poderoso que derrotou a Perpétua enfraquecida e criou seu próprio multiverso, que ele chamou de Os Últimos 52. Essas terras são compostas por versões alternativas da Terra principal, com diversas versões vilanescas dos heróis e entidades que conhecemos. Tanto é que tem até mesmo uma versão distorcida do Espectro, e é de lá que surgiu uma das versões mais poderosas do Superman, o Superman The Last Sun. Mas apesar de não ser um poder próprio, não tira o mérito do Batman que ri, que ele entra aqui para a lista. Mas avançando para verdadeiras entidades, em oitavo, eu coloquei os Duendes da Quinta Dimensão. Aqui eu pensei em só colocar o Mr. Mxyzptlk, mas o Bat-Mite também merece ficar aqui por conta do seu nível igual de poder, então coloquei Duendes da Quinta Dimensão. Eles são seres de imenso poder com a característica principal de manipular a realidade de forma absoluta. Ser um ser da Quinta Dimensão o torna completamente imune à manipulação do espaço-tempo, ele é também capaz de viajar pelo espaço e pelo tempo livremente. E foi numa dessas que, brincando com o Bat-Mite, ele destruiu tudo, todas as infinitas terras, universos alternativos, passados e futuros. Mas com a mesma facilidade que ele destruiu tudo, recriou logo depois, o que meio que faz ele ser obrigatório aqui na lista. Mas como punição, a sua raça fez com que o Mr. Mxyzptlk se tornasse um ser da segunda dimensão até ele aprender a lição. Claro que os Duendes da Quinta Dimensão são uma raça cômica, nada pra levar muito a sério, mas aconteceu e precisa estar aqui no vídeo de hoje. Mas agora saindo um pouquinho da Marvel e da DC, em nono eu coloquei a Mãe da Existência. Ela que é uma personagem que vem diretamente dos quadrinhos de Spawn e é o ser supremo daquele omniverso. Ela é um ser atemporal, de poder praticamente inconcebível e ilimitado, que foi o arquiteto por trás da maioria dos eventos do universo. No princípio, a Mãe da Existência, também chamada de O Criador, formou muitas entidades poderosas como seus filhos. Esses filhos que são de quantidades infinitas, e ela deu a cada um deles um mundo para governar como quisessem. Deus e Satanás receberam a Terra e os dois brigavam e lutavam constantemente ao ponto de declararem guerra um ao outro. Cada um criou o seu próprio reino, sendo o inferno dividido em partes, com cada parte sendo igual em extensão ao universo, o que aumenta bastante a cosmologia da obra. A Mãe da Existência, criadora de todos esses seres, é verdadeiramente onipotente, onisciente e onipresente em todas as formas. Ela não tem fraquezas, não pode ser derrotada e não requer justificativa ou ações, sendo a entidade suprema da obra. Ela até mesmo deu poder a um Spawn para criar um novo universo alheio à influência de Deus e Satanás, que permaneceram em conflito eterno de criação e destruição no universo anterior. Mas saindo dos quadrinhos e indo para o universo das animações, em décimo lugar eu coloquei os Contumélios. Os Contumélios são seres apresentados literalmente nos 45 do segundo tempo de Ben 10, no último episódio antes do reboot. Eles são originalmente massas de energia que são vistos diferentemente por cada pessoa, porque suas formas da quinta dimensão não podem ser vistas por seres depois da criação do universo. Quando são vistos por alguém, aparecem na forma que mais predomina no coração do personagem em questão, como Ben, que via potes de sorvete gigantes do Senhor Sorvete. Eles existem desde antes do universo e do início dos tempos, e usam o aparelho Aniquilarg para criar novas realidades. Apesar disso, existe uma lenda universal em Ben 10 que eles na verdade são destruidores de universos, mas na prática eles mostraram o oposto. O único que conseguia ver as suas formas reais era o Scourge, porque ele não era um ser criado no universo. Na verdade, ele pertence a uma raça chamada de Genetometamorfóicos, que são usados pelos Contumélios após criarem uma realidade para infundir DNA no novo cosmos. E avançando, mas ainda continuando no universo de Ben 10, em 11º coloquei os Sapiens Celestiais. Os Sapiens Celestiais são os seres mais poderosos já apresentados no universo de Ben 10. Eles são capazes de fazer qualquer coisa desde que cheguem na decisão de realmente fazer isso, mas eles são seres atemporais, então mesmo que leve bilhões de anos para decidirem algo, aquela decisão vai reverberar para o início dos tempos e se tornará um fato. Eles não são responsáveis pela criação do multiverso de Ben 10. Esse papel, pelo jeito, são dos Contumélios, como eu já mencionei. Mas não é como se eles não tivessem essa capacidade, como foi mostrado quando Ben refez toda a realidade com o poder de Bellicus e Serena. Eles também fazem alterações constantes na realidade, o que é a desculpa usada na série para explicar as mudanças no design dos personagens e alteração na história do Ben de quando ele era criança. Mas saindo de uma raça extremamente conhecida e indo para o 12º lugar, que é um ser bem mais obscuro, temos o Axolot. O Axolot não tem uma participação real na série Gravity Falls, mas sabemos que ele existe graças às últimas palavras do Bill Cipher. Bill, que por sua vez é uma criatura de outra dimensão, extremamente poderoso e praticamente invencível. Um grande manipulador da realidade que não está no topo de poder da série por causa desse personagem que eu vou falar agora. À medida que o Bill é apagado da realidade no último episódio, suas palavras são uma mensagem distorcida e invertida que diz: Axolot, chegou a minha hora de queimar, invoca o poder ancestral para que eu possa retornar. Na seção que descreve as viagens de Forge no multiverso, ele se depara com vários grupos que parecem adorar a criatura, usando frases como louvado seja o Axolot. Em um dos livros da série, posteriores ao final da animação, Dipper e Mabel se encontram com ele no tempo e o espaço entre o tempo e o espaço. Infelizmente não acontece muita coisa, mas foi no diálogo deles que é revelado que o Bill retornaria em outro tempo e com uma nova forma. O que aconteceu foi que o Axolot encaminhou o Bill para o Teraprismo, que é meio que uma dimensão para onde os seres vão para expiar as suas ações, uma espécie de terapia para entidades. Até onde eu sei, nunca foi dito que ele foi o responsável pela criação das diversas realidades, mas é natural pensar que foi, já que ele é até então o ser mais poderoso apresentado na obra. Mas aqui eu confesso que eu tô meramente especulando.
ano. Mas o 13º foi mostrado mexendo no multiverso da sua realidade, que é o Prismo. O Prismo é uma entidade cósmica que pode realizar desejos manifestada pelos sonhos de um idoso que vive no centro do multiverso de Hora de Aventura. Pois é, meio confuso, mas bem a cara de Hora de Aventura. O multiverso imaginado pelos monstros primordiais é composto por um vasto número de dimensões, se não infinitas, cada uma contendo um universo. Em meio a esse sistema complexo de dimensões está a Sala do Tempo, onde vive o personagem. Ele assume a forma de uma projeção bidimensional rosa de uma figura humana e é mantido vivo pelos sonhos de um velho que dorme nas ruínas flutuantes além da Sala do Tempo. Prismo é um mestre do desejo e guardião da Sala do Tempo, capaz de realizar um desejo a quem consegue visitá-lo. Em mais de uma oportunidade foi mostrado o personagem adicionando novas realidades ao multiverso a partir de um desejo. A vez principal foi com certeza quando o Finn desejou que o Lich nunca tivesse nascido, criando uma ramificação do universo original onde tudo estava completamente normal. Mesmo após o seu pedido ser desfeito, essa realidade continuou a existir e o Finn, corrompido pela coroa do Rei Gelado da sua terra, quase fez uma bela bagunça multiversal. O Prismo também já revelou possuir um chefe, alguém que é superior a ele em poder, mas nunca foi revelado, apesar de muitos teorizarem ser o Golb. Mas como isso nunca foi comprovado e o Golb é um ser de puro caos e destruição, não vou colocá-lo aqui na lista. E entrando no mundo dos animes, e tecnicamente nos jogos também, Arceus é o principal responsável pela criação do multiverso Pokémon. De acordo com a lenda, Arceus nasceu de um ovo em meio ao caos e criou o universo com seus 1000 braços. Ele fez outros Pokémons para liderarem seus domínios, como Dialga, com a dimensão do tempo, Palkia com o espaço e Giratina, que foi banido para o mundo distorcido. Ele está acima em hierarquia e poder dos demais lendários, míticos, Pokémons normais ou qualquer outra classificação Pokémon existente. Geralmente a forma que vemos dele é apenas um fragmento do verdadeiro Arceus, e justamente por isso é possível capturá-lo. O Arceus real seria impossível. Sendo a forma de vida original que deu origem às espécies Pokémon, ele pode mudar o seu tipo à vontade para se adaptar a uma situação, geralmente utilizando as placas em suas costas. Porém, ele pode utilizar a placa lendária que concede a capacidade de mudar de tipos sem precisar das placas de tipos específicos. Ele também tem o poder de recriar Dialga, Palkia e Giratina, provavelmente para proteger as dimensões quando um treinador captura eles. Ele também foi retratado como tendo a capacidade de trazer de volta coisas que uma vez foi destruído, fazer coisas desaparecerem no ar, parar o tempo e derrubar as próprias leis da natureza. Mas continuando, em 15º eu coloquei Raimus, ou Raimazu, que é original em japonês, e eu acho mais fácil de falar, então vou falar Raimazu mesmo. Raimazu é um personagem extremamente novo apresentado em Dragon Ball Daima, então não tem muito o que comentar acerca dele. Foi dito muito pouco sobre, mas o que foi revelado nos poucos episódios da obra já o coloca na lista. Há muito tempo, o Rei Demônio buscou expandir o reino demoníaco, ordenando a Raimazu que criasse novos universos. Os Majin então migraram para fora do reino demoníaco para esses novos universos, dos quais Raimazu se tornou a autoridade máxima. Para monitorar todos eles, Raimazu nomeou membros selecionados da raça Glint como Kaiôs Supremos, e no geral é tudo o que temos sobre ele. Aqui eu também vou me permitir colocar os dois Zenô como menção honrosa, os seres supremos do multiverso a partir da história de Dragon Ball Super. Nunca foi mostrado nenhum dos dois criando algum universo ou coisa do gênero, apenas destruindo. Por isso há muitas teorias de que Zenô seja o equivalente aos deuses da destruição, mas em escala universal. Mesmo assim, eles são o topo de poder de Dragon Ball, e eu não duvidaria nada aparecerem criando algo em algum momento. Mais um que de fato apareceu criando é o 16º, eu coloquei o Super Shenlong. O Super Shenlong é o mais poderoso de todos os dragões liberados pelas esferas do dragão. Foi revelado que no ano 41 do calendário divino de Dragon Ball, Zalama criou as super esferas do dragão, que quando são juntadas, pode se chamar o dragão divino. As esferas são tão grandes que podem facilmente ser confundidas com planetas, principalmente se houver algo em torno delas cobrindo o brilho dourado que possuem. Quando invocado, surge um dragão dourado que inicialmente tem o tamanho de um planeta, mas vai crescendo até o seu olho ficar maior que uma galáxia. No seu centro, Super Shenlong possui um núcleo que é apenas uma versão menor de si mesmo, que pergunta qual desejo e o realiza. Ele entra para o vídeo de hoje, já que no final do torneio do poder, o Android 17 pede para que ele traga de volta todos os universos que foram destruídos pelo Zenô, e ele vai lá e faz. Claro que ele não criou novos universos, ele refez os que já existiam, mas ainda assim está manipulando a existência de universos inteiros com facilidade. E com um poder desse tamanho, não teria como eu deixar o dragão mais poderoso de todos de fora da lista. E voltando a personagens não tão conhecidos, em 17º eu coloquei os deuses exteriores. Os Itarim, também conhecido como deuses exteriores, são a raça mais poderosa de todo o anime Solo Leveling. Eles existem desde o início dos tempos e criaram incontáveis mundos desde a sua criação. Cada um deles possui o seu próprio universo para governar, e a presença deles mantém os demais afastados. Quando os governantes mataram o ser supremo do universo que acompanhamos, os demais perceberam na mesma hora. Foram enviadas tropas de outras realidades para invadirem o universo que acompanhamos para pegar a energia que estava sobrando com a ausência de um dos Itarim. Os governantes quase perderam a batalha, já que estavam muito mais enfraquecidos do que quando serviam ao seu mestre. Isso até a chegada do Sun Jin-woo, que estava usando as sombras para impedir a invasão universal, e esse é basicamente o plot de Solo Leveling Ragnarok, que é a continuação do anime. Mas para finalizar o vídeo de hoje com o 18º, coloquei o Azathoth. Por fim, o ser supremo
Supremo que surgiu primeiro que todos os outros aqui na lista nos antigos contos de Lovecraft. Azathoth é o ser supremo, frequentemente chamado de Deus cego idiota, residindo no centro da existência. Ele está eternamente adormecido com um bando de incontáveis deuses exteriores tocando uma música horrível e caótica dançando em torno dele. Essa música é tocada na esperança de manter Azathoth dormindo, pois toda a existência não passa de um sonho do monstro sem forma. Todos os deuses exteriores não são nada além de servos e bactérias em comparação ao seu tamanho e poder. Se algum dia ele despertar, não haveria mundos, nem deuses, nem nada, e todos seriam novamente Azathoth. Então o último aqui da lista não é só o mais antigo publicado, como também o mais inerte, já que não faz absolutamente nada, ao mesmo tempo que fez absolutamente tudo. Mas esse foi o vídeo de hoje com alguns dos criadores de realidades dentro da ficção. Se curtiu, deixa o like aí embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo, e manda para aquele seu amigo que não entende nada da ficção. Valeu e até a próxima!